Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa 13ª aula, parte 2 de Direito Processual Civil, onde nós vamos continuar o nosso projeto aqui de preparação para o concurso do TJ do Rio Grande do Norte, para o cargo de nível médio, né? Também para o cargo de nível superior, para aqueles que quiserem revisar o assunto, na matéria que trata do assunto Direito Processual Civil, por meio de questões comentadas e explicação dos conceitos por meio de questões passadas da FGV, certo? Esse vai ser o nosso último encontro gravado, né? Nós ainda teremos um encontro de 2 horas ao vivo, cuja a data vai ser fixada nas proximidades do dia do concurso, para que possamos revisar o que for possível, que vai cair na sua prova do TJ do Rio Grande do Norte. Então, um prazer estar com vocês, professor Arlen Souza, né? Quem já devem ter assimilado aí meu nome, e vamos continuar nosso projeto hoje com a nossa última aula gravada. Vamos falar de competência, modificação da competência e outros temas aí relevantes para o seu concurso público. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá. Sem maiores delongas, vamos logo compartilhar a nossa tela de aula. Beleza? Beleza. Acredito que está sendo carregado aí, todos vocês já devem estar vendo, tanto quanto eu. A primeira questão que nós vamos tratar nesse videozinho aqui de 30 minutos aproximadamente, ela começa dizendo o seguinte: sobre a competência no Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta, assinale a afirmativa correta. Aí nós temos aqui a letra A, B, C, D e E. Eu vou usar uma estratégia um pouco diferente dessa vez para tratar com vocês dessa questão, certo? Porque é um tema que eu acho também importante, que tem a ver com competência. Pode cair na sua prova. Então, leia a nossa apostila lá naquilo que trata de competência e assistam as nossas aulas ao longo desse nosso curso, que nós já falamos um pouco de competência relativa, absoluta. Lá na nossa apostila nós tratamos dos critérios de classificação da competência. E agora nós vamos ver as possibilidades de mudança de competência, modificações da competência, certo? E depois que eu explicar isso, aí nós vamos para as alternativas e vai ficar fácil da gente compreender qual é a melhor resposta. Verificar se essa forma de tratar com você do tema vai ser mais clara. Eu acho que será mais clara, já que o assunto precisa de um detalhamento maior na explicação. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Doutores, eu disse a vocês que a competência pode ser absoluta ou relativa. Em ela sendo relativa, é possível se mudar a competência, certo? A competência absoluta, ela não muda, porque ela é de ordem pública. Ela protege interesses que não são meramente das partes, né? Não são negociáveis pelas partes. A competência absoluta são situações que a própria lei fixa os critérios mirando alcançar o interesse público, né? Então, nós temos competência em razão da matéria, ou seja, processos que tratam de matéria eleitoral, a competência absoluta da Justiça Eleitoral. Matérias que tratam de direito de trabalho, conflitos que tratam de direito de trabalho, ou seja, em virtude da matéria, direito de trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Além disso, também seriam competências absolutas, matérias que tratam, matérias que envolvem agentes, né, com função, ou com foro por prerrogativa de função, competência absoluta, certo? Competência funcional, né? Ações que tratam de direitos reais sobre bens imóveis, ou de bens imóveis, competência absoluta, do local onde o imóvel está localizado, né? O foro do local onde o imóvel está situado. Competência absoluta, em virtude da localização do imóvel, já que se trata de ações envolvendo direitos reais sobre imóveis. Então, as competências absolutas, elas não são modificáveis pela vontade das partes, ou mesmo por interesse do Poder Judiciário. Ok? Não podem ser modificadas. Inclusive, elas podem ser alegadas, caso esteja sendo feito, processado em um juízo absolutamente incompetente, elas podem ser alegadas a qualquer tempo, porque isso é um vício no processo.
e em sendo alegadas, vício esse que pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, quando ele é incompetente absolutamente, e caso o juiz não perceba e não reconheça, as partes também podem levantar essa incompetência absoluta, o que fará com que o processo seja encaminhado para o juízo competente. Essa é a regra da competência absoluta. Já a competência relativa é aquela que não gera uma nulidade no processo, caso ela não seja alegada pelas partes. Certo? A competência territorial, em regra, ela é absoluta, ela é relativa. Então, se um juiz que, num primeiro momento, é incompetente para processar um feito, mas se trata de uma situação de competência relativa, o juiz não pode decretar de ofício a sua incompetência. Ele tem que notificar a outra parte, citar a outra parte, e caberá a esta parte, na primeira oportunidade que tiver, levantar a questão da incompetência relativa na contestação, porque aí sim o juiz poderá reconhecer a sua incompetência e, em se tratando de incompetência relativa, ele pode encaminhar para o juiz competente. Se a outra parte, ao ser citada, não trouxer esse tema à baila, a gente diz que a competência se prorroga e o juiz, que no primeiro momento era relativamente incompetente, passa a ser competente para processar e julgar aquele feito, já que os interessados não alegaram no momento oportuno a incompetência relativa, motivo pelo qual o juízo passará a ser o juiz competente em virtude da prorrogação da competência. Beleza? E, professor, como é que a gente pode mudar a competência quando se trata de competência relativa? Né? Em que situações? Veja, a primeira situação em que é possível se mudar a competência para processar um feito, né, para dar andamento a um processo, quando se tratar de competência relativa, é o foro de eleição das partes. E a segunda situação é a conexão ou a continência. Nós vamos tratar de todas. O foro de eleição é uma cláusula acessória pela qual os contratantes elegem um determinado foro para o exercício de quaisquer ações sobre direitos e deveres oriundos do contrato. Não sei se algum de vocês já realizaram contratos, mas normalmente, naqueles contratos entre particulares, se fixa uma cláusula de eleição de foro, em que as partes acordam que muitas vezes que é do seu interesse tratar daquele contrato e dos problemas, né, dos conflitos que venham surgir oriundos daquele contrato, as partes mesmo transacionam que deverá ser competente, por exemplo, o foro da comarca X, um exemplo. Se isso for fixado na cláusula de eleição de foro por vontade das partes, em se tratando de matéria de competência relativa, as partes podem fazer isso. E aí elas vão mudar a competência que é prevista como regra no CPC para alcançar a sua vontade. Joia? Beleza. Essa é uma possibilidade de modificação da competência. A segunda possibilidade que nós podemos trazer são os fenômenos processuais chamados conexão e continência. A conexão e a continência são situações que permitem, que possibilitam a mudança da competência. Quando é que se dá conexão, professor? O nome é bem intuitivo, né? O nome, ele dá uma ideia já do que a gente vai assimilar sobre o fenômeno da conexão. A conexão dar-se-á entre causas quando estas apresentam a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ou seja, há uma identidade relativa entre as causas, né? Nós temos uma causa tramitando em Parnamirim, dá um exemplo, né? Eu estou falando aqui do Rio Grande do Norte, em Parnamirim, que é uma cidade vizinha a Natal, em que se debate a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. E uma tramitando em Natal, em que se debate a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. As partes, às vezes, são até diferentes. Só que aquelas causas tratam de matérias muito semelhantes. E se já tiver um processo tramitando em uma dessas duas comarcas, o juiz poderá determinar a conexão para evitar decisões conflitantes, né, para buscar a segurança jurídica, para que o juiz de Parnamirim não decida de um jeito e o juiz de Natal decida de outro. É possível se realizar a conexão desses processos em um só juízo, porque, desse modo, a decisão vai ser uniforme
para os mesmos casos semelhantes. Esse processo nós chamamos de conexão. Ou seja, processos que podem ser, não é obrigatório, mas podem ser unidos em um único processo para garantir, para evitar decisões jurídicas conflituosas e insegurança jurídica, já que estes processos, apesar de não serem idênticos, eles têm a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Certo? Então, nesse caso, nós temos o fenômeno da conexão. E, nesse sentido, pode haver a mudança da competência. A ação, por exemplo, que tinha começado em Parnamirim, é a que tinha começado em Natal, a de Natal está mais avançada. Então, o juiz de Parnamirim pode ser provocado pelas partes para remeter aquele processo lá para Natal, que foi o juízo que já adiantou bastante o andamento do processo. E aí o juiz de Natal pode concordar e, não, beleza, deixa aqui comigo que eu vou sentenciar todos, já que eles tratam da mesma causa de pedir e do mesmo pedido. Conexão. O segundo fenômeno que nós temos também, que permite a possibilidade de mudança da competência, é a continência. Também o nome continência já nos dá uma ideia, né, de contenção, né? Algo contém outro quando esse algo é mais abrangente, né? O meu corpo contém os meus órgãos, certo? O meu corpo contém os meus... Há uma relação de continência entre os meus órgãos e o meu corpo. Tá joia? É a mesma ideia que nós podemos trazer para a continência processual. Dar-se-á entre causas quando elas apresentarem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir, e quando o pedido de uma for mais abrangente do que o pedido da outra. Então, nós temos as mesmas partes litigando, as mesmas causas de pedir, só que o pedido que está em uma é mais abrangente do que o pedido que está na outra. Nesse caso aí, pode também acontecer o que nós chamamos de mudança de competência. Certo? Veja que a continência é uma espécie de conexão, né? Que além de ter as mesmas causas e o mesmo pedido, já que o segundo pedido é mais abrangente que o primeiro, ele inclui o primeiro, né? Ele ainda possui as mesmas partes. Então, seria uma espécie de conexão. Mas o importante é vocês fixarem continência, mesmas partes, mesma causa de pedir, e o pedido de uma ser mais abrangente do que o pedido da outra. Aí nós temos a continência. Isso permite também a mudança da competência jurisdicional para processar o feito. Tá bom, meus amigos? Beleza. Letra C fala consequências da conexão, que também se aplicam, né, à continência. Diz aqui o artigo 286 do CPC. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando se relacionarem por conexão ou continência com outra que já foi ajuizada. Então, o indivíduo entrou com a segunda ação lá em Parnamirim e já tem uma ação tramitando aqui em Natal que contém o pedido da outra, mesma causa de pedir, o pedido tem as mesmas partes. Essa distribuição vai ser feita para Natal. Isso chama-se continência. Permite que haja essa distribuição por dependência, porque já tem um juízo tramitando aquela primeira ação que contém aqueles pedidos. Então, para evitar adesões conflitantes, ao ser distribuída, ela já vai ser direcionada para o juízo que possui a causa anteriormente ajuizada, certo? Inciso 2, diz o seguinte: quando, tendo sido extinto o processo sem resolução do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que estejam parcialmente alterados os réus da demanda. Também poderá haver a distribuição por dependência, certo? Isso não tem a ver com continência ou conexão, mas eu trouxe o artigo todo. O inciso 1 é o que trata da conexão e da continência, tá bom? Então, esse aqui eu nem vou nem colocar, beleza? Isso aqui, o artigo 286 está muito completo aí, mas nem precisa. Para o assunto que nós estamos vendo, basta falar da conexão e continência. Então, doutores, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza que envolvam conexão ou continência. Isso é o que diz o CPC. Beleza. Os processos, portanto, vão ser reunidos num só juízo, que ficará com todas as causas conexas. Esse juízo
que vai receber os processos, ele vai ser chamado de juiz prevento, porque ele foi o primeiro, o que preveniu, o que primeiro atuou no feito. E aí ele vai ser o juiz prevento para processar e julgar todas as demais ações continentes ou conexas com a primeira. Aí chama-se de prevento. Juízo prevento. Certo? Beleza. Artigo 58 diz assim, a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. Lembrando que o objetivo desses institutos é evitar decisões conflitantes de juízos diferentes, já que os processos tratam de matérias semelhantes ou idênticas. Certo? Apenas se, por exemplo, mudando as partes, mas se mantendo a causa de pedir e o pedido. Então, para evitar decisões contraditórias entre juízos diferentes, existe a possibilidade desse fenômeno da conexão e da continência. E o processo vai ser reunido no juízo prevento, ou seja, aquele que primeiro despachou no processo e promoveu a citação válida. Beleza. Se as causas estiverem em foros diferentes, o juízo prevento será o da primeira citação válida. É isso que eu quis dizer para vocês há pouco tempo. Ou seja, o juízo que vai ser o juiz que vai dar andamento ao processo vai ser aquele que conseguiu citar validamente o réu. Quem tiver sido o primeiro que fez isso, o outro vai ter que remeter o processo ao juízo prevento para que os processos tramitem juntos, promovendo uma decisão única, né? Evitando decisões judiciais conflituosas, garantindo, privilegiando o princípio da segurança jurídica. Tá joia? Aí é isso que diz aqui o artigo 240, né? A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor. Ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 do Código Civil. Beleza. Então, a citação válida gera todos esses efeitos. Beleza? Entende-se, como eu já disse a vocês na nossa exposição, que a reunião de processos ela não é obrigatória. Ela é conveniente, ela é oportuna, mas não será obrigatório que haja essa reunião de processos. Ela é desejável, certo? Mas ela não é obrigatória. Show? Beleza. Vale dizer ainda que não haverá nulidade da sentença se os processos não forem reunidos. Para definir se vale a pena ou não o uso desses institutos, é necessário verificar a intensidade da conexão ou da continência e a utilidade da reunião dos processos. Porque, veja, a relação processual não são idênticas, elas são semelhantes, né? E é conveniente e oportuno que, sendo possível, sendo conveniente e oportuno, havendo uma grande intensidade dos assuntos tratados, tais ações sejam conectadas e, portanto, tramitem num único juízo. Mas também tem que se analisar o caso concreto se vai ser útil aquela conexão. Então, esses dois critérios são usados para fixação ou não, para mudança ou não da competência, no caso de conexão ou continência, pelos juízos que vão decidir a matéria. Certo? O STJ já disse numa súmula de número 235 o seguinte: a conexão não determina a reunião de processos, se um deles já foi julgado. Certo? Logo, se não forem reunidos os processos, não haverá nulidade. Porque, repito, não há uma identidade completa das ações judiciais. Porque, havendo identidade completa, meus amigos, o fenômeno que nós damos o nome chama-se litispendência. E aí, a litispendência, ou seja, havendo uma identidade completa de um processo que está pendente com outro processo que está pendente, o segundo vai ser extinto, sem resolução do mérito. Mas aí chama-se litispendência. Não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando de processos que têm identidade de causa de pedir, identidade de pedido, mas partes diferentes. Aí nós podemos fazer a conexão para evitar decisões conflituosas entre juízes diferentes. E se, além da causa de pedido idêntica, tivermos um pedido em que um absolve o outro, nós temos a continência, e também pode acontecer esse fenômeno da
reunião dos processos, que não é obrigatório, é desejável para evitar essas contradições nas decisões, mas não é obrigatório. Isso vai ser decidido no caso concreto, a depender da intensidade dessa conexão e da utilidade da reunião. Lembrando que a conexão pode ser alegada pelas partes, ou pelo Ministério Público, ou pode ser declarada de ofício pelo juiz. Ou seja, conexão é matéria de ordem pública. Isso pode ser feito até a sentença, né? Existe um momento para isso poder ser feito. Decorreu esse momento, aí também é preciso se estabilizar a demanda, né? E seguir em frente, tá certo? Então, vamos analisar aqui as alternativas sobre a competência. Diz a letra A o seguinte: a reunião de ações conexas pode se dar a qualquer tempo, independentemente da prolação da sentença em algum dos processos. Não, né? Naquela observaçãozinha final, a gente viu que essa conexão e essa continência, se vier a acontecer, tem que vir a acontecer até a sentença. Que a sentença, lembremos, aquele pronunciamento judicial que ou extingue o processo sem resolução do mérito, quando apresenta as condições do artigo 485 do CPC, ou resolve o mérito do processo, dizendo o direito e encerrando a fase que nós chamamos de fase de conhecimento. Nós já vimos isso em aulas anteriores, eu sempre retomo assuntos de aulas anteriores, porque assim, repetindo, vocês vão fixando na mente de vocês. Bom? A letra B diz: as decisões do juízo absolutamente incompetentes são nulas. Veja, não necessariamente. Certo? A letra B, ao dizer isso, que as decisões de um juízo absolutamente incompetente são nulas, isso não está correto. Elas poderão ser ratificadas pelo juízo competente. Certo? As decisões de um juízo absolutamente incompetente, elas poderão ser nulas, mas o processo, ao ser redistribuído em virtude da incompetência do juízo absoluta, o juízo que vai receber aquele processo e que de fato é competente, ele pode ratificar as decisões proferidas pelo juízo absolutamente incompetente. Eles podem fazer isso. Tranquilo, meus amigos? Então, nesse sentido, a alternativa B está errada. Não necessariamente as decisões do juízo absolutamente incompetente serão nulas. Elas poderão ser anuladas. Mas um juízo competente, ao receber o processo proveniente de um juízo incompetente absolutamente, vai analisar se aquelas decisões proferidas pelo juízo incompetente desrespeitaram o direito das partes, desrespeitaram o devido processo legal, interpretaram o direito de forma equivocada. Aí, se o juízo competente receber aquilo, e ele perceber que não, que a decisão foi feita sob contraditório, aplicando o direito corretamente, esse juiz poderá convalidar ou ratificar as decisões do juízo absolutamente incompetente. Beleza. A letra C diz o seguinte: a cláusula de eleição de foro abusiva pode ser decretada ineficaz de ofício a qualquer tempo. Também não, né? Há um momento em que a relação tem que se estabilizar, que é o momento, nesse caso, para a mudança de foro da sentença. Já que cláusula de eleição de foro é uma situação de competência relativa. Então, isso não pode ser solucionado, ser considerado ineficaz a qualquer tempo. Tem que ser até o momento da sentença. Limite máximo. Certo? Beleza. Letra D fala assim, ó: quando houver continência, as ações serão necessariamente reunidas. Veja, esse necessariamente aqui está errado, né? Porque, como eu disse a vocês, tanto a conexão como a continência, elas não são obrigatórias. Elas precisarão ser analisadas no caso concreto quanto à sua intensidade e quanto à utilidade para a solução do processo. Já que elas não são ações idênticas, elas são ações que têm dois elementos semelhantíssimos: causa de pedir e pedido. E, no caso da continência, ainda possui as mesmas partes, tudo bem, mas um pedido de uma se contém no pedido da outra. Então, não são ações idênticas. Porque, se forem ações idênticas, o fenômeno que ocorrerá será a litispendência. Joia? Então, não há necessidade, não são necessariamente reunidas, não.
essa letra D está errada por isso. E a letra E, por sua vez, diz assim, essa é a resposta da nossa questão, diz assim, ó, serão reunidos para o julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de sentenças conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Ou seja, pode acontecer de haver a reunião de processos, mesmo sem que haja uma conexão entre eles. Porque o objetivo, o CPC autoriza isso, certo? E o objetivo, havendo conexão, pode acontecer a reunião de processos, havendo a continência, pode acontecer a reunião de processos, e mesmo sem haver conexão e continência, ainda assim poderá haver a reunião de processos, desde que para evitar decisões conflitantes ou contraditórias. Tranquilo? Letra E é a nossa resposta. Fundação Getúlio Vargas, né, cargo de analista do Ministério Público. Não é? É um cargo de nível superior, mas é uma questão que aborda o tema conexão e incontinência, que está no seu edital, que vocês precisam ter essa perspectiva geral aí, entender o que são esses fenômenos. Tranquilo, doutores? Então, vamos agora para a segunda questão, para nós finalizarmos a nossa aula, e com isso resolvermos, né? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento rapidamente, e com isso resolvermos aí o nosso curso, né? Com essas nossas aulas aí virtuais gravadas, tá certo? Essa aula vai ficar um pouquinho mais demorada, porque eu estou querendo tratar com mais detalhes desses temas, na medida em que eu acredito que muita chance de cair no concurso de vocês. Então, vai ficar um pouquinho maior do que meia hora essa aula, certo? Mas vamos lá, o que importa é que vocês assimilem. O meu objetivo é esse. Quero ajudá-los a passar no concurso. Quando vocês passarem e me mandarem e-mail dizendo, professor, eu passei, aí o meu trabalho vai ter sido plenamente exitoso, tá bom? Diz aqui, ó, a questão número 2, ó. Julgado improcedente o seu pedido, a parte autora manejou recurso de apelação para impugnar a sentença. Olha aí que legal, através da questão a gente aprende. Qual é o recurso que se usa para impugnar uma sentença? Nós vimos na aula passada, chama-se apelação. Beleza? Beleza. Mas, observando que a peça recursal padecia de irregularidades formais, o juiz reputou inadmissível o apelo, deixando de recebê-lo. Veja, o juiz sentenciou, a parte irresignada ingressou com um recurso cabível chamado apelação, certo? E o próprio juiz que tinha tido a sentença apelada deixou de receber o recurso. Joia? E agora, o que é que eu faço? Como é que esse recurso vai chegar ao tribunal? Né? Aí, meus amigos, o CPC prevê um instrumento chamado de reclamação para esses casos. Há dois tipos de reclamação. A primeira reclamação é aquela que é proposta quando há um descumprimento de uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal, já transitada em julgado e fixada, muitas vezes, por meio de súmula vinculante. Se o Supremo deu uma ordem, sumulou vinculantemente, e um juiz de primeiro grau ou um tribunal está desrespeitando a súmula do Supremo, ou decisão do Supremo com efeito erga omnes, ou seja, efeito para todos, né? A parte prejudicada por essa decisão do tribunal pode reclamar diretamente ao Supremo. Esse é um tipo de reclamação, chama-se reclamação constitucional. Não é essa que o CPC traz, certo? O CPC traz uma reclamação para justamente os casos em que o magistrado faz o juízo de admissibilidade e nega provimento do recurso. Por quê? Porque agora, com o novo CPC, o juízo de admissibilidade das apelações deve ser feito pelo tribunal, pelo juiz relator, e não pelo juiz prolator da sentença, que está sendo impugnada. É isso que nós encontraremos quando nós formos estudar o artigo 988, que diz assim, ó, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para. Então, a reclamação é um instrumento que não é um recurso, tá bom? É uma ferramenta processual, é uma
tem até mesmo natureza de ação, porque você está promovendo uma ação para fazer valer o seu direito de recorrer, certo? Quando, por exemplo, for para preservar a competência do tribunal. Veja, o CPC diz que compete ao tribunal, ao juiz relator, fazer o juízo de admissibilidade da apelação, para verificar se vai recebê-la e vai processá-la. Não compete ao juiz ACO, ou seja, o juiz inicial prolator da sentença. Compete ao desembargador relator do tribunal. Então, se um juiz faz isso e impede a subida do recurso, a ferramenta possível de ser utilizada chama-se reclamação, certo? Porque o juiz, ao fazer isso, está absorvendo uma competência que não é dele, mas sim do tribunal. Ele está absorvendo uma competência que não é dele, juiz de primeiro grau, e sim do tribunal. Então, nesse caso, caberá a reclamação, certo? Instituto é uma das situações da reclamação. Show? Segunda possibilidade de reclamação é garantir a autoridade das decisões do tribunal. Terceira possibilidade de reclamação é garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, decisões do tribunal com efeito erga omnes, como nós tínhamos dito. E a quarta possibilidade de reclamação, né, é para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas, certo? Que nós ainda não estudamos detalhadamente e eu pretendo trazer para vocês nas nossas aulas questões, né, nas nossas aulas que serão ao vivo, tá bom? Nós teremos aí um encontro 14 e um encontro 15 ao vivo, né? Serão 2 horas aula para revisarmos aí todo o assunto que vai cair na sua prova. Eu pretendo abordar alguns desses temas aqui que tem tudo para cair na sua prova, certo? Beleza, então a resposta correta para essa alternativa aqui é a letra C, certo? Beleza, meus amigos? Tranquilo, né? Com isso nós finalizamos aí aqui a questão, a alternativa C, né? Vale vocês aí lerem o artigo 988 por completo, certo? Hoje em dia, eu botei até essa observação aqui, ó. Não há mais duplo juiz de admissibilidade. Antigamente, no CPC antigo, o juiz de primeiro grau fazia um juízo de admissibilidade, se deferisse, chegaria para o tribunal fazer o segundo juízo de admissibilidade do recurso. Agora é apenas um juízo de admissibilidade na apelação, conforme está previsto no novo CPC, que é o CPC de 2015. Bom? Então, com isso, nós finalizamos essa nossa aula. Eu quero agradecer a vocês a atenção. Me coloco à disposição por meio do e-mail profarleysouza@gmail.com. Sugiro a leitura da minha apostila e dos artigos que eu cito lá, para que vocês também vão memorizando a forma de redação dos termos legais, porque quem está aí na fase final do concurso não tem tempo, provavelmente, de ler todo o CPC, né? Então, o estudo tem que ser direcionado. E a minha apostila tentou fazer isso, direcionando vocês para o concurso que vocês vão fazer. Além disso, assistam as minhas aulas e revisem as minhas aulas. Se for possível, assistam mais de uma vez, porque nós conseguimos aí encaminhar para vocês um total de mais de 50 questões. Se não me falha a memória, foram 51 questões, que se vocês fizerem, é uma grande possibilidade de, na prova de vocês, terem questões ou repetidas, ou muito similares, ou se não repetidas similares, tratando dos assuntos que eu trouxe, porque tem sido isso que a Fundação Getúlio Vargas tem cobrado nos últimos certames dos últimos 5 anos, e é muito provável que ela cobre novamente, certo? Então, essa é uma técnica de estudo que nós fizemos aqui nesse curso, tá bom? Um curso para nós podermos atentar a estudar minuciosamente todo o cronograma do concurso de vocês, exigiria aí umas 60 horas aula, então não era praticável, né, nesse momento do ano, já faltando aí 2 meses para o concurso, 2 meses e meio. Então, usem essa técnica que eu estou dando, porque mesmo aqueles que não têm muita simpatia ou mesmo conhecimento sobre o processo civil, assimilando isso, por meio da repetição, conseguirão reconhecer as questões de FGV e marcar o X na resposta correta, tá bom? Então, bons estudos, meus amigos, se dediquem, mantenham a disciplina, estudem bastante agora, porque é do suor que vocês tiverem agora
que o resultado virá. Bom? Lembrando que o concurso ele não é uma corrida de 100 metros. Ele é uma maratona, né? A não ser pessoas que são muito inteligentes, conseguem obter resultados de forma tão rápida, né? Como se estivesse numa corrida de 100 metros. Pessoas que têm muito tempo, que têm uma habilidade intelectual assim, muito acima da média. Mas isso é raro. As pessoas normais, como a gente, conseguirão obter o mesmo êxito, mas todo dia dando um passo de cada vez, certo? E com regularidade, que é o que faz a gente vencer a maratona, tá bom? Então, sucesso, disciplina, esforço, que eu confio em vocês, e se eu confio em vocês, vocês podem confiar em vocês, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade, mas se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né? Uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continuem nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. Muito obrigado e até a próxima.